Pessoal, bom dia. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, tanto a equipe de voluntários quanto os assistidos. Não era eu que queria falar hoje, nós teríamos um convidado, mas ele não pôde vir. Mas a espiritualidade pediu também para aproveitar esse momento para trazer um recado, uma reflexão para todos nós que estamos aqui e também aqueles que estão nos seus lares, nos ouvindo e nos vendo. Vou acender aqui por enquanto, eu já apago, para quem estiver em casa conseguir ter uma visão melhor. Então, pessoal, só vou pedir para que nesse momento a gente silencie o nosso pensamento, se conecte com a nossa espiritualidade, os nossos mentores e amigos espirituais, rendendo graças, amorosidade, sintonia e conexão. Que nós possamos agradecer toda a oportunidade que o universo e a vida nos dá para crescer, evoluir, amadurecer, tanto no sentido da mente, quanto nos nossos processos de interiorização e de renovação. Saudamos todos os nossos amigos invisíveis, toda a nossa pátria amiga do plano extrafísico. Reverenciamos graças à fonte, ao Criador, ao Pai, com a prece que Ele nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos fazer uma reflexão. Primeiramente, eu quero que vocês fixem essa imagem. O que essa imagem significa? Uma pessoa à frente de uma bifurcação. Isso? A qual muitas das vezes só depende de um passo para que você siga um caminho. Todos os caminhos eles vão levar ao mesmo ponto de encontro. Vamos supor que você vai estabelecer uma viagem com a sua família e você tem um destino. Você teve um ponto inicial de saída, mas você tem um destino de chegada. E aí você sai com um mapa. Lembra aquele mapa antigo que antigamente não tinha GPS? A gente abria aquele mapa gigantesco e ia ali traçando as nossas rotas. Só que de repente você, chega num lugar que você fala, caramba, e agora? Abriram-se outros caminhos que não está no mapa. Porque a vida é assim, né? A vida às vezes nos coloca situações de surpresa, a qual foge um pouco do nosso planejamento, da nossa programação, para testar as nossas capacidades, para testar a nossa fé. E aí tudo vai depender o quê? Do movimento que a gente vai exercer para continuar o caminho. Só que quando a gente se vê em duas vias em que a gente não sabe o que vai encontrar lá na frente, a gente para e fica assustado. Fala, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Será que se eu seguir esse caminho eu não vou me prejudicar? Será que esse caminho aqui não vai me trazer mais facilidade? Porque a gente sempre procura facilidade. E infelizmente, falar de espiritualidade, nós ainda trazemos muitas crenças arcaicas, a qual nós ainda continuamos barganhando com a espiritualidade. Quando a gente fala da fé, mas sempre na esperança de que o outro que faça por mim o trabalho que compete a começar por mim. Então, por exemplo, a gente às vezes se depara com pessoas que vêm, buscam ajuda, grita socorro, a gente orienta os procedimentos de fazer o preenchimento de ficha, mas chegando no dia do tratamento a pessoa coloca N dificuldades, N empecilhos. Por quê? Ela se vê o quê? Uma bifurcação na vida dela. Mas a espiritualidade não vai na tua casa puxar a sua mão porque tu não é cavalo. Desculpa a gente falar assim, mas é pra gente refletir mesmo. A gente durante anos na nossa vida a gente foi doutrinado
a fazer aquilo que os outros incutiam na nossa mente. A gente era doutrinado a seguir o que os outros determinavam, sendo que aquilo era certo ou errado na cabeça deles, mas eles queriam incutir e enfiar na nossa cabeça. E a gente, o que aconteceu? Se adoeceu mentalmente, a gente continua indo lá colocar a oferenda no altar, e deixa à disposição da espiritualidade, porque acha que a espiritualidade vai fazer o trabalho pela gente. É a barganha. Eu vou lá, preencho uma ficha, mas eu vou confiar na espiritualidade. Desculpa, a espiritualidade não vai mexer um palito se você não fizer aquilo começando pelo seu pensamento. Começando pela sua mente. Então, às vezes a gente vê lá, N 50 fichas preenchidas. Mas é na hora que você manda um invite, que você faz o convite, eu tô com problema aqui, eu tô com problema ali, eu tô com problema assim. Problema, gente, a gente sempre vai ter. Dor de barriga a gente sempre vai ter, porque nós estamos num planeta ainda atrasado. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, mas não estamos num planeta de regeneração. E mesmo um planeta de regeneração não é flores, porque ainda estão se regenerando. Quando a gente vai para o hospital, a gente faz uma cirurgia, a gente já sai do hospital correndo? A gente tem um processo para que o corpo se restabeleça, para que a gente possa ter 100% da nossa resistência. Então, planetas de regeneração, ele se procede dessa mesma forma. Nem tudo é luz e flores. Está todo mundo saindo de uma queda, está todo mundo se reerguendo. Mas nós não somos planeta de regeneração. Então, a vida constantemente vai nos convidar para a gente sair da zona de conforto. Então, independente se é aqui, se é em qualquer outra casa, se é em qualquer templo, em qualquer crença que a pessoa acredita, o universo não vai dar nada fácil. Porque a gente tem que provar que a gente merece. Porque tudo na vida é mérito. A espiritualidade trabalha por sistema de meritocracia. Eu planto, eu colho. Eu exerço um movimento e tenho um retorno. Isso é solidariedade, isso é fraternidade. Não é privilégio, vocês estão me entendendo? A espiritualidade não trabalha com sistema de privilégio. Ela dá na medida em que você prova ser capaz, porque ela entende que todos nós temos capacidades. Mas enquanto nós continuarmos limitando, colocando N fatores e dificuldades na nossa vida, a gente vai olhar para aquele que parece que faz coisas diferentes, achando que aquela pessoa é um super-homem com S no peito. Não, ele é gente como a gente. Talvez ele tenha um melhor planejamento do que a gente. Talvez ele acorda de manhã e ele começa a fazer um auto-planejamento do que ele vai fazer na vida dele. Gera o quê? Produtividade. Falar de espiritualidade também é produtividade. O que eu faço com o meu tempo? O que eu gasto com o meu tempo? Não é porque a gente fala de espiritualidade que a gente vai se eximir da nossa vida social, da nossa vida no mundo. Né? Jesus falou, pertencemos ao mundo, mas não que necessariamente sejamos dominados pelo mundo. Estamos encarnados, estamos na matéria e temos as nossas necessidades. É gostoso a gente também curtir, ter lazer, ter os nossos prazeres salutares. Não tem nada de errado nisso. Tudo na dose certa e no equilíbrio. Mas a gente continua ainda pecando, sofrendo em prol das nossas próprias consciências, porque a gente quer tudo de mão beijada. A gente quer tudo fácil. Mas primeiro o movimento que eu vou fazer, por exemplo, imagine que quando Jesus chegou lá no sarcófago de muitas pessoas ali, né, que estavam na dor e no sofrimento, e que se aquelas pessoas não fizessem o movimento de se levantar e de se aproximar do Mestre, tu acha que elas conseguiriam ter potencial para receber aquela energia de cura? Se ela não acreditasse no primeiro movimento de expansão dela mesma? Não é verdade? Quando Lázaro foi chamado para fora do sarcófago, se Jesus continuasse gritando lá, Lázaro, acorda. Lázaro, acorda. Se ele não saísse dali. Então, Jesus fez o convite. Jesus fez o chamado. Mas ele se movimentou.
Quando ele fala lá pro aleijado, pega teu catre, levanta e ergue, ele não foi lá e puxou, porque ele sabia que aquela fé interior teria capacidade autossuficiente de se levantar sozinho, pegar o catre e ir até o templo, restituir o direito de cidadão judeu, porque ele estava restabelecido perante a sociedade. Vocês entendem que Jesus nunca deu nada mastigado para ninguém? Ele deu gatilhos. Ele deu gatilhos na mente para que a gente saísse do processo de autossabotamento que os sistemas arcaicos incutiram na nossa mente, lavagem cerebral. Desculpa, a verdade é essa. Você não precisa pensar, eu penso por você. Você não precisa falar com Deus, eu falo por você. Não tenha trabalho. Vai lá, paga o dízimo, vai lá, faz a oferenda. E eu faço por você. E aí a gente perdeu a nossa autonomia espiritual. A gente terceirizou a mão de obra que compete a nós. Então, Alex, mas eu não vou conseguir hoje. Alex, eu não vou conseguir tal dia. Posso? Tudo bem. Livre-árbitro. A gente vai postergando a nossa dor, postergando a nossa tristeza, postergando a nossa angústia, porque a gente não quer olhar para as nossas sombras. Porque a sombra incomoda. Mas eu tenho certeza que para a satisfação da matéria, que ela é momentânea e ela é algo que ilude a nossa consciência, porque ela gera uma sensação, ela é todo o sistema que é criado no mundo, ele é criado para impulsionar os nossos hormônios, para a gente se tornar uma máquina a belo prazer de um sistema econômico mundial, aonde dentro desse sistema econômico existe a espiritualidade da luz, mas também existe aqueles que ainda estão nos seus processos, como nós, e que direciona para esse sistema econômico o que condiz com as suas vontades e os seus interesses. E a gente vai dando a belo prazer o que esse sistema aqui quer. E aí Jesus vem trazer um outro formato, uma outra resignificação de nós mesmos, que nós somos além sistema, nós somos além afabilidade temporal. Porque nós somos atemporal. Nós somos imortais, nós somos eternos, nós somos cósmicos. Somos além do que essa realidade constantemente bombardeia os nossos sentidos e cria necessidades que gera o nosso sofrimento. O nosso sofrimento é consequência das buscas desenfreadas de caminhos que nos levam à dor e ao sofrimento. Então a vida é assim. A vida é assim. Nós escolhemos o nosso caminho. E todo caminho leva a uma consequência. Isso é um fenômeno natural na vida. Toda ação exercida estabelece um movimento que gera uma consequência. Então, às vezes, a gente está lá, caramba, eu estou cansada porque eu vou ter que fazer todo aquele esforço para me melhorar, vou ter que ir lá ouvir aquele monte de blá blá blá, aquele monte de lição de moral. Então é mais fácil ir ali sentar na cadeirinha da praia, tomar um banho de sol, ou ir ali tomar minha cervejinha, nada contra. Mas entende que a gente está postergando a nossa felicidade, se iludindo? Já falei uma vez para vocês aqui, em mini conteúdos, sobre aquela cena do filme Matrix, onde o personagem ele fala, para que eu vou sair da Matrix se a Matrix me dá tudo aquilo que eu quero? Satisfaz as minhas necessidades. Se eu sair daqui e olhar para a realidade, além da Matrix, vai exigir muito de mim. E fora que eu vou perder todas essas mordomias que eu tenho aqui. Então, pessoal, é aquilo que eu falo. Esteja aonde nós estejamos. A partir do momento que nós assumimos um compromisso com a espiritualidade, que nós vamos até um determinado espaço, gritamos por socorro, fazemos o preenchimento de uma ficha, não vai ser eu, Alex, não vai ser essa casa, nenhuma outra casa que vai te puxar da cama. Se você que está aqui e que está me ouvindo não fizer o movimento. A gente vai continuar gritando, o Eda vai continuar gritando, Lázaro, ergue-te. E a gente começa a falar, não, tem que levantar cedo, aí tá chovendo, ai, é minha folga, ai, é que eu tô com uma... Quer dizer, ai, é que eu tô dodói. Lógico, se tá dodói é por isso que veio buscar ajuda. Mas tem que fazer o movimento. Independente do lugar onde você frequenta, independente daquilo que você acredita,
mas você tem que fazer um movimento. Há N situações em que a espiritualidade entende a incapacidade e a impossibilidade de dar presença. Por isso que a espiritualidade nos cobra que os atendimentos à distância é somente para as pessoas que estão acamadas ou que moram em outros estados, a qual há a dificuldade de deslocamento até aqui. Presencial não vai ser à distância. Sinto muito, gente. Sinto muito. N situações em que tem uma boa e uma justificativa. Se vocês não vão para o trabalho, vocês recebem o salário de vocês? Se vocês deixam de lá bater o ponto, vocês não têm que ter uma boa justificativa para poder receber o salário? E o salário espiritual? A gente não aprende na colônia lá de Nosso Lar, André Luiz não fala que eles têm que exercer o trabalho, o movimento para conquistar o bônus hora? E por que aqui vai ser diferente? Dinheiro é uma troca de energia. Eu vou lá, gasto a minha energia, gasto a minha vitalidade, gasto a minha inteligência, gasto o meu pensamento, exercendo algo para o coletivo, para a produção, que também vai ser revertido para mim, para que eu tenha condições para poder dar o melhor para minha família. É uma troca. Uma troca de energia. Mas a minha troca com a espiritualidade não tem que ser na base da barganha, tem que ser na base do movimento. Então a gente vê lá, quando a gente lê Nosso Lar, a partir do momento que eles acordam, eles sabem que eles são cidadão de Nosso Lar. Se eles são cidadão de Nosso Lar, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer um movimento, eles têm que sair da zona de conforto. Se André Luiz continuasse lá, deitadinho na maca, chorando pitangas, reclamando da vida, né, se remoendo porque ele foi um suicida inconsciente, ele iria produzir os 12 livros maravilhosos que ele trouxe através das penas mediúnicas de Chico Xavier? A gente percebe que em toda obra André Luiz só toma pancada. Por quê? Para derrubar a prepotência, a vaidade. Não é um trabalho fácil, gente. Não é um trabalho fácil. Mas a espiritualidade não vai fazer aquilo enquanto você não entender que você é o autor da tua vida. Você é o autor da sua vida. E a tua vida está aqui, na tua cara, batendo. Para nós que estamos aqui e para aqueles que estão ouvindo nos seus lares ou que vão escutar a posteriori esse conteúdo. Então, mais uma vez eu falo, divulguem, propaguem. Não porque a gente aqui quer se achar melhor do que qualquer lugar, porque a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe do que a gente tem para oferecer. Eu trabalho com seres humanos e uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: a primeira pessoa que tem que se reconhecer capaz é você. Porque você não é um simples produto do mercado. Você movimenta o mercado, porque sem você o mercado não existe. Então você é importante, primeiramente, para você. Então nós aqui, dentro desse agrupamento de pessoas que temos um ideal, acreditamos na nossa proposta e acreditamos no nosso potencial. As portas estão abertas para todas aquelas pessoas que sejam dispostas realmente à ajuda. Estamos oferecendo N atividades, porque a propósito desse projeto é levarmos expansão de consciência e cura. A gente não é um sistema de religiosidade que só vem aqui oferecer milagres. A gente vem aqui oferecer cura na medida que você está de coração aberto, na medida que você faça o seu movimento. Mas eu também não estou aqui só para dar peixe. Eu estou aqui para também ensinar a pescar peixe. Porque senão fica fácil. Porque nem Jesus deu tudo de mão beijada. Até Jesus ensinou Pedro a pescar homens. Porque até então, durante a vida inteira de Pedro, Pedro pescou peixes. Ele viu um potencial que aquele homem tinha, latente nele, e ofereceu algo exponencial, porque ele sabia que fazia parte da alma daquele indivíduo. Então, Pedro, durante muitos anos você, com exímia vontade, para prover o sustento da sua família, você pescou peixes. Hoje eu te faço um convite muito mais abrangente, que vai ser eterno. Larga redes e vem pescar homens para a Boa Nova. Então esse é a nossa tarefa. É ajudar na dose certa, na proporção correta, no merecimento de cada um, porque nós, assim como a espiritualidade, trabalhamos por meritocracia e, ao mesmo tempo, ajudar com expansão de conhecimento. Porque nada serve nós curarmos
e a pessoa sair daqui para a porta da fora e continuar cometendo os mesmos erros porque ela não tem consciência da própria existencialidade dela, daquilo que ela é em essência, em comunhão com o todo e com o universo. Porque está na hora da gente acordar e entender que nós não somos seres limitados como os sistemas institucionais nos incutiram na nossa mente. Nós somos muito mais do que isso. Jesus já havia dito há mais de 2000 anos atrás que tudo que ele fizesse, nós teríamos a capacidade de fazer e muito mais, porque ele acreditava não só na nossa capacidade, mas porque ele sabia, em essência, aquilo que nós somos. E por isso, o nome do Eda é Essência da Alma e Conexão com o Divino. Porque a conexão é interna, é um movimento interno, é uma faxina interna. Aquele simbolismo de carregar a cruz, que muitas das vezes durante séculos na vida da humanidade foi exaltado pelos sistemas clericais, não tem um fundo de verdade consciencial. Porque cada um de nós tem uma cruz, tem um peso para ser trabalhado. Porém, é como numa academia. Eu me ajusto ao peso, eu me adequo ao peso. Durante um determinado tempo, eu não vou conseguir ultrapassar aquele limite de peso. Então a cruz se torna pesada. Mas as dificuldades e as circunstâncias trabalham o meu espírito para que aquela cruz se torne mais leve. Porque como Jesus fala, meu jugo é leve. E o jugo é leve. Então, é o que eu falo para todos os que estão aqui e para todos os que estão ali. As portas estão abertas. Os convites estão lançados. A rede foi lançada. Agora, para que vocês busquem realmente a ajuda que vocês querem, principalmente aqueles que se inscreveram e não aqui estão vindo buscar ajuda, entendam e compreendam que para que vocês atravessem essa rede e cheguem até nós, compete de cada um de vocês que está me ouvindo nesse momento. Porque assim como vocês, eu também tenho minhas dores e também tenho as minhas dificuldades. E a vida me ensinou que enquanto eu ficar numa cama prostrado, esperando a espiritualidade fazer, eu não vou dar o primeiro passo, porque eu tenho que fazer o primeiro passo. A gente vê que toda a jornada do herói, todos os filmes, livros, literaturas, desenhos que contam a personalidade de um herói, o herói está lá sofrendo, levando pancada, espancando. Quando a gente acha que ele não vai mais aguentar mais, ele tira uma esperança não sei da onde, uma energia não sei da onde, e vence o vilão. Lembra do filme do Rock? Apanha, 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 apanha. E no final, ele tira a força e consegue vencer. Toda a jornada do herói, ela é assim. O herói ele é convidado constantemente a brigas internas constantes. E quando ele está sendo derrotado, a gente acredita que o vilão vai vencer, ele tira uma força das entranhas e faz o resolvimento necessário. E se ele não fizesse isso? Ele ia continuar apanhando, 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 e a vida inteira dele ia só apanhar. Então, pessoal, fica essa reflexão para hoje, para vocês, tá? Quem está em casa também, reflitam com todo carinho. Eu sei que às vezes as palavras podem parecer pancada, não é. É amor. Porque um pai, ele quer o bom pro filho. E a gente, muitas das vezes, para os nossos filhos, a gente tem que falar não. Porque até não é amor. Então, o que eu quero nesse recado de hoje, que a espiritualidade nos orienta, é essa autorreflexão. Vocês estão dispostos à ajuda de verdade? Vocês querem ajuda de verdade? Volto a dizer, as portas estão abertas. Mas nós não vamos sair daqui e buscar, porque todo o aparelho da espiritualidade está aqui. Agora, a partir do momento que você sair da sua casa, fazer um movimento e passar dessa porta para dentro, está tudo à sua disposição. Porque um hospital não vai sair do lugar dele para ir até a tua casa. A não ser que o seu convênio, o seu plano de saúde entenda que a tua situação é tão crítica que os aparelhos precisam ser direcionados à sua casa. Mas algum movimento precisou ser feito. Alguém precisou estabelecer um contato. Alguém precisou ir até aquele lugar. Ok? Senão a gente vai continuar mudando de camisa, vestindo camisas diferentes, sistemas de crenças diferentes, mas internamente a gente não mudou nada. Só mudamos de cadeira. Mas internamente continuamos trazendo as nossas crenças limitantes enraizadas na nossa consciência. Então, hoje eu estou numa determinada crença, não estou mais satisfeito com aquela realidade, mudo para outra. Não vai mudar em nada na vida de vocês, desculpa falar assim. Porque nenhum sistema de crença é melhor do que o outro. Se você não fizer a parte que lhe compete.
Então vamos agora nesse momento agradecer a espiritualidade, fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai por esta oportunidade de luz, por esta oportunidade bendita. Que todas essas reflexões de manhã de hoje sirvam para que a gente possa expandir a nossa consciência, acima de tudo ampliar o nosso coração, para que a gente encontre força, ânimo, coragem, discernimento, para que a gente possa sair das nossas dificuldades, das nossas dores. Isso depende de nós. Isso depende de nós. Em todos os atletas que têm deficiências físicas, faz um esforço hercúleo gigante para conquistar uma medalha. Nós também somos capazes de conquistar uma medalha. Nós também somos capazes de nos conectar com o Pai através da nossa essência. Não importa se eu tenho apenas uma perna, não importa se eu estou numa cadeira de rodas, não importa se o meu espírito ainda está deficiente, porque eu não tenho ainda expansão de consciência. Mas eu sou capaz de chegar naquele ponto que é o meu objetivo, que é a cura, com fé. Ave Maria, cheia de graças. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, muito obrigado àqueles que estiveram nos assistindo em casa, aqueles que estão com tratamento à distância. Aproveite esse momento agora para se colocar no momento reservado na sua casa, coloque uma musiquinha de fundo, coloque um copo de água para poder ser fluidificada e que nós agora vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Uma boa semana para todos. Gratidão.